Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o céu ou paraíso e esclarecer algumas coisas sobre esse assunto, porque tem gente que tem algumas ideias assim controversas, erradas e não muito esclarecidas a respeito do céu, de como é o céu e de para onde as pessoas vão, como elas ficam depois que elas passam desta vida, né, para a eternidade, para onde elas vão, como elas ficam, principalmente porque é usado o termo sobre a pessoa dormir, os que dormem, enfim. Então, geralmente tem-se aquela ideia de que aqueles que estão em Cristo, né, eles vão dormir. E eu queria, então, esclarecer, baseado nos textos bíblicos, alguma coisinha sobre isso. E eu vou falar hoje baseado em Lucas, no capítulo 23, no versículo, a partir do versículo 39, e é uma passagem que fala, que só Lucas ele menciona alguma coisa a mais do que o Mateus e o Marcos fala, que é os dois malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus. Eu vou ler o texto rapidinho porque é importante para que vocês compreendam o que eu quero dizer. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: "Não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." E respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o e dizendo: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez." E acrescentou, Jesus, um deles, né? "Lembra-te de mim quando vieres no teu reino." E Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Então, nós vemos que Mateus e Marcos registram também esta passagem dos ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus e que escarnecem dele, né? Mas somente Lucas relata que um deles se arrependeu e pediu misericórdia. E somente Lucas relata que Jesus então falou: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Então, nós observamos que no último instante da vida deste ladrão, Jesus concedeu-lhe o perdão e a certeza da salvação e de que ele estaria no paraíso, que nós entendemos também como o céu, né? Paraíso, então, é céu ou presença de Deus, tá? Então, nós vamos entender que se trata do mesmo lugar. Vamos ver uma outra passagem que aconteceu com Paulo, o apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 3 e 4, e ele fala assim, ele está falando dele mesmo, tá? Essa fala, ele está falando dele mesmo. Ele fala assim: "Eu sei que o tal homem," aí está entre parênteses no texto bíblico, diz assim: "se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe." Paulo falando, né? "Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar." Então, Paulo, ele teve essa experiência sobrenatural de ser levado ao céu, e ele usa esse termo arrebatado. Você vê que é a primeira vez que é usado esse termo. Depois ele usa esse termo lá em Tessalonicenses também, para falar sobre o arrebatamento da igreja. Então aqui ele usa esse termo, que ele foi arrebatado, ele foi tirado da terra e levado ao céu. Então o texto fala que ele foi ao paraíso, né? E ali ele ouviu coisas que ele nem pode relatar, então nós não temos nem ideia das coisas que ele ouviu estando lá na presença de Jesus. Então nós vemos que o céu
está ativo e cheio de atividades. O céu não está parado, as pessoas não estão em caminhas, beliches, dormindo, esperando o dia da manifestação de Cristo, não. A pessoa, ela sai desta vida e ela continua na vida eterna. Aqueles que estão com Cristo estarão na sua presença já com Ele no céu e no paraíso, que é a mesma coisa, ok? Então, vamos ver algumas outras passagens que eu separei aqui para a gente ter um pouco mais de noção e de uma certeza disso. Vamos lembrar da passagem do rico e do Lázaro, onde os dois morreram, né? E nós vamos encontrar essa mesma passagem em Lucas, no capítulo 16, do 19 ao 31, né? Vamos ver alguma coisa aqui. Lucas 16. Então, nós vamos ver que existiam... aqui não fala que é uma parábola, a gente entende que é uma história de duas pessoas que realmente existiram, porque quando é uma história, uma parábola, que é uma história contada para ensinar uma verdade, é falado que é uma parábola. Aqui está relatado um acontecimento, menciona inclusive os nomes das pessoas, então não é uma parábola, é um fato real. Então, nós não sabemos como esse conhecimento chegou, essa questão deles estarem no céu, um no céu, outro no inferno, mas foi relatado na palavra e nós temos que entender que o Senhor revelou isso, né? Então, a gente vê a história do Lázaro e do rico. O Lázaro, ele foi... A história eu não vou ler tudo porque fica muito comprido. Vocês vejam lá Lucas 16, 19 a 31. Diz que o Lázaro, ele vivia na porta do outro. O Lázaro recebe o nome, o outro fala que era um homem rico. E ficava lá na porta e querendo comer das migalhas da mesa do outro. Diz o texto que os cães lambiam as suas feridas. Então ele era uma pessoa muito pobre e entende-se também que ele era alguém que temia a Deus. E o rico não, tinha muita coisa, muito dinheiro e não dava importância para aquele pobre que ele, pelo texto, ele conhecia, porque estava sempre ali na porta dele, mas não se importava com ele. E aí os dois morrem, né? E diz que Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão e o rico foi sepultado, e diz o texto que ele foi para o inferno, está no versículo 23. E lá estando em tormentos, levantou os olhos e de longe viu a Abraão e a Lázaro, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Eu queria só esclarecer aqui, porque nesta passagem Jesus não tinha morrido ainda, nem ressuscitado, então ele não tinha subido ao céu, que é o paraíso. E como tem outro texto que vocês falam que quando ele morreu, esteve nas profundezas da terra e levou o cativo o cativeiro. Então eu quero explicar aqui, quando fala que Lázaro, que o rico viu Lázaro do outro lado e Lázaro estava no seio de Abraão, é porque antes da morte e ressurreição de Jesus, existia um lugar para onde iam os mortos, que era um abismo, que é chamado de Seol ou Hades, que é uma palavra Hades no grego e Seol em hebraico. Este lugar era como se fosse um abismo e tinha uma divisão entre eles. De um lado ficavam os que eram condenados, do outro lado ficavam os que eram salvos, os que criam no Senhor, né? E os que eram os santos, inclusive os santos desde os antigos, né?
desde Noé, enfim, e os que não eram, os que eram condenados. E o texto mostra que então ela era um abismo, tá? E os condenados podiam ver o outro lado. O rico viu então Lázaro ao lado de Abraão. E aí tem aquela conversa que ele fala, pai Abraão, né? Peça para que Lázaro molhe a ponta dos dedos na água e venha tocar na minha língua, porque tão grande era o tormento que ele estava passando ali naquele lugar. E aí então Abraão diz que não é possível que um passe para o lado do outro, né? Nem ele podia ir para lá e nem Lázaro não podia, não tinha, tá bom? Porque cada lado era designado para cada um. Então aqui não se trata ainda do paraíso. Então nós sabemos, porém, isso é para que nós compreendamos que quando as pessoas deixam esta vida e partem para a eternidade, elas já têm um destino certo. Um é estar na presença de Deus, o outro é estar já em condenação, ok? Porém, agora, quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou, ele foi recebido aos céus, que a Bíblia fala que ele foi assunto aos céus, né? Como tem o Salmo que fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, então, está entrando no céu e tomando o seu lugar. E ali Ele levou, então, aqueles que estavam naquele lugar de espera, os santos, que não era tormento, tá? O tormento era o outro lado. E levou então cativo, os que eram cativos ali, levou aos céus. Então estão todos lá agora na presença de Cristo, tá bom? Vamos ver então outra passagem que nós vemos que as pessoas estão ativas, as pessoas mesmo que já foram para a eternidade, as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Então vamos lembrar da passagem de Jesus no Monte da Transfiguração, né? Jesus vai ao monte para orar como ele tinha o hábito, e ele então leva sempre Pedro, Tiago e João, né? Os seus companheiros sempre de estar na sós em momentos especiais, específicos, e ele leva. E ali, então, vocês conhecem o texto, né? Fala, tá em Mateus 17, tá bom? Fala, então, que aí, ali diante deles, ele se transfigurou, ou seja, ele ficou cheio de glória, né? O seu rosto brilhava, e ele se encheu daquilo que ele já tinha, né? Da presença de Deus, da sua glória. Ali, naquele momento, ele ficou glorificado. E fala que estavam diante deles Elias e Moisés, né? Apareceram. Então, ou seja, eles vieram lá do céu para estar naquele momento com Jesus. E isto foi visto por Pedro, Tiago e João, que ficaram assim, caíram prostrados, né? Quiseram até fazer 3 tendas para que não acabasse aquele momento ali. Eles falam para Jesus, vamos fazer 3 tendas, um para o Senhor, um para Moisés, um para Elias. Vamos ficar aqui, né? Porque deveria ser algo tão glorioso que eles não queriam que acabasse. Mas foi um momento. Então nós vemos que as 2 pessoas, né? Moisés e Elias estiveram ali, então vieram, né? Isto é atividade. Nós vemos que ninguém está ali dormindo, né? Ninguém está na glória já, está descansando, mas das obras desta vida, mas no mundo espiritual está tudo ativo. E outra passagem também, que nós vemos isso, né, que o céu é um lugar bem ativo,
sobre a passagem que está lá em Atos, no capítulo 6 e 7, relatando sobre a morte de Estevão. Estevão era um jovem que foi escolhido entre 7 homens para serem diáconos, né, para começarem a servir a igreja que estava se formando, como eles decidiram lá entre eles, os apóstolos, porque estava crescendo a igreja e eles tinham que estar se preocupando com o sustento das viúvas e tal, e eles tinham que pregar o evangelho. Então eles decidiram nomear diáconos para que ficassem responsáveis pelo cuidado das viúvas, do alimento das pessoas necessitadas. E então escolheram 7 homens e o único que é mencionado é justamente Estevão. E no capítulo anterior, no capítulo 5, nós vemos uma passagem enorme dele enfrentando os religiosos e expondo as escrituras de uma maneira fenomenal, desde dos antepassados, dos pais, falando e mostrando para eles que eles rejeitaram, né, Jesus, e ele vai falando, é muita coisa, né, um capítulo bem comprido até. E aí fala que eles ficaram tão enfurecidos, o texto diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rangeram os dentes contra ele. E fala, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E ele disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles estavam com tanto ódio dele que eles taparam os ouvidos e dando gritos, fortes gritos, diz o texto, lançaram-se todos juntos contra Estevão e arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo de tanto ódio, porque ele expôs para eles a verdade, que era a palavra que eles mesmos conheciam, mas eles não queriam ouvir, eles não queriam aceitar os seus erros, né? Então, arrastaram, aí as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí mostra um momento em que Saulo, ainda antes da conversão, consente na morte dele, né? E enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, né? E então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, o texto fala: adormeceu. Olha que lindo, né? É mais uma passagem que fala de alguém que adormeceu. Porém, no texto fala que ele viu o céu aberto e o Filho de Deus à direita de Deus, do Pai, né? O Filho de Deus à direita do seu Pai. Então, nós vemos uma sequência de acontecimentos. Paulo que foi para lá, o Moisés e Elias que desceram, né? O rico que viu Abraão, falou com Abraão que falou: você não pode sair daí, agora já... E tem toda a passagem que ele pede, né, para que Lázaro vá lá avisar para os irmãos dele, para não ser como ele, para não ir lá para aquele lugar. E aí o Abraão fala para ele: isso não é possível. Então, eu gostaria então de enfatizar sobre as atividades no mundo espiritual, né? E nós temos toda a escritura para ver essa questão sobre o céu. Muita coisa, mas eu vou ficar por aqui e agradecer por você ter ouvido até o final. E já te agradecendo se você curtir para mim. Se você compartilhar, fica melhor ainda. Se você fizer um comentário, me ajuda, tá bom? E se você compartilhar, fechou, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.